Sabe, muitos de vocês já ouviram meu testemunho, eu acho, talvez alguns não, mas não vou voltar a falar sobre o abuso sexual que eu sofri do meu pai, que foi por um longo tempo, muitos anos. Não apenas algo ocasional, mas o tempo todo. Foi uma bagunça horrível. E então, eu estava bastante arrasada quando eu saí de casa. Eu gosto de contar porque acho que muitas pessoas fazem isso. Eu pensei que quando eu saísse de casa, o problema acabaria. Eu pensei que eu tinha deixado o problema, mas o que aconteceu foi que eu levei comigo na minha alma. Então agora eu já não sofria mais o abuso, mas eu ainda tinha a bagunça aqui dentro de mim. Eu parecia bem do lado de fora, mas estava perturbada por dentro. E há tantas pessoas mesmo na igreja da mesma forma, porque muitas pessoas se voltam para Deus porque elas estão sofrendo. E depois nós nos ajuntamos em nossas igrejas e nos ferimos e, sabe, nós precisamos aprender a deixar as pessoas se curarem, deixar as pessoas serem honestas e deixar as pessoas falarem sem julgá-las e não contar seus segredos, sermos capazes de ouvir o que alguém diz e não sair falando disso em todos os lugares. Amém? Precisamos ser confiáveis para as pessoas. Mas então saí de casa, me casei com o primeiro cara que mostrou algum interesse em mim, porque eu tinha medo de que nunca ninguém me quisesse. Esta é a parte da história que por algum motivo eu nunca contei. Não é que eu me importe de contar qualquer coisa, como você sabe. Eu, na verdade, conto as minhas, conto as suas, e sabe? Eu sou... Eu digo ao Dave, se eu não fosse casada com ele, eu não poderia pregar, eu conto as coisas dele o tempo todo. E então... eu casei com esse primeiro cara que apareceu, e então... ele disse que me amava, nenhum de nós sabia o que era o amor. Provavelmente ele tinha mais problemas do que eu, se isto é possível, e... sabe, pessoas com problemas muitas vezes se casam com outras pessoas que estão desordenadas também. E então, ele era vendedor de carros e... naquela época eu não sei se ainda fazem isso ou não, mas... se alguém comprasse um carro e se houvesse uma outra pessoa em outro estado que queria um carro, então eles pagavam alguém para dirigir até lá, levando até onde estava a pessoa. Eu não sei se agora eles só levam de caminhão, mas ele ia dirigir um carro para Albuquerque, Novo México, e ele ia... Ei! E então, nós íamos morar lá e ele iria trabalhar como vendedor de carros lá. Então, nós dirigimos este carro para Albuquerque. Depois de 30 dias, ele nunca mais voltou para casa. Na verdade, nós estávamos vivendo em hotel, ele não voltou, apenas me deixou lá. Aos 18 anos, abandonado em Albuquerque, sem nenhum dinheiro. O que eu vou fazer agora? Eu não queria ligar para o meu pai e pedir ajuda, porque eu sabia o que significava, até que um amigo então me enviou para comprar uma passagem de $75, e eu tive que deixar para trás a maior parte do que eu tinha, que não era muito... e voltei para casa. Bem, eu era burra, e assim toda vez que ele voltava me dizia que estava arrependido, eu aceitava ele de volta. Vamos, nós temos outras mulheres burras aqui hoje? Toda vez. Vamos? Quero dizer, eu não consigo nem dizer quantas vezes eu fiz isso. Ele voltava, eu amo você, eu senti tanto a sua falta, eu estava tão errado. E sabe, eu estava em um bar outro dia à noite, eu ouvi tocar essa música e me lembrei de você, eu percebi o quanto eu sentia a sua falta, o quanto você é importante, e então, sabe... porque eu estava tão desesperada por alguém que me amasse. Vamos lá, pessoas desesperadas fazem coisas tolas. E eu o aceitava de volta novamente. Bem, então a próxima viagem que fizemos foi para a Califórnia, Oakland, Califórnia. Alguém aqui é de Oakland? Ok, bem... então, nós moramos com um vendedor de carros amigo dele durante cerca de 2 semanas, e quando dei por mim, ele tinha sumido novamente. Apenas sumiu de novo. Agora eu estou em Oakland, Califórnia. Eu agora estou com 18 anos, alguns meses, e então eu consegui um emprego morando em um apartamento de apenas um quarto, uma espécie de pensão. E eu ia para o trabalho e voltava, ia para o trabalho e voltava, e finalmente consegui outra passagem de ônibus. Voltei para casa e deixei todas as coisas lá. E quando eu quero dizer voltei para casa, toda vez que eu voltava eu tinha que morar com alguém que eu conhecia. Bem, então finalmente, no final de um período de 5 anos, eu não posso chamar de casamento, porque nem de longe se parecia com mas no final dos 5 anos em que estávamos casados, eu fiquei grávida.
Eu tive meu filho, Dave, o qual está sentado aqui hoje com minha linda neta e sua adorável esposa e meus lindos netos correndo por aí em algum lugar e então... Eu dei a ele o nome de Dave, que não era o nome daquele cara. Mas era o nome do cara que Deus tinha reservado para mim. Vamos lá. Deus tem alguém para você, não atrapalhe tudo. Você não precisa pegar um desvio. E então, enquanto eu estava grávida, eu quero que você entenda isso, enquanto eu estava grávida, ele me deixou e foi morar com uma outra mulher a 2 quarteirões da rua onde nós morávamos. E todas as manhãs, quando eu ia trabalhar, eu via o seu carro estacionado na frente daquela casa. E ele dizia a todos que o bebê não era dele. Então, quando eu cheguei ao final da gravidez com aquele barrigão, já com 9 meses, eu tive que sair do trabalho porque eles já não me queriam lá, então eu não tinha para onde ir. O lar não era uma opção para mim. Não tinha para onde ir. Então, minha cabeleireira me abrigou e me deixou morar com ela e sua mãe até eu ter o bebê. E claro, quando eu estava no hospital e tive o bebê, ele voltou novamente. Oh, eu amo você, sinto muito, fui tão burro. E claro, você sabe, a burra que era eu, o aceitei novamente. Às vezes eu não consigo acreditar em como eu era burra, mas eu era. E então, assim, quando nós saímos do hospital com o bebê, não tínhamos onde morar. Então, ele procurou por uma mulher, que era uma mulher cristã, que era casada com um dos seus irmãos. E seu nome era Carol, ela era uma mulher muito amável e ela nos abrigou e moramos com ela por algumas semanas. E quando dei por mim, ele estava com outra mulher novamente. Então, Então, o ponto é, você pode imaginar. Agora, aqui estou eu agora. Você pode imaginar. Você poderia imaginar, olhando para mim, existe alguma evidência de que eu algum dia tive esse tipo de vida? Existe alguma evidência? Não, nenhuma. Quer saber, eu me levantei, eu ergui a minha cabeça e continuei com a vida. Veja, se você está pensando que você sempre estará manchada e você sempre vai, sabe, ter uma marca e que você não é nada, lembra-me de quando eu acreditava que porque eu tinha sido abusada que eu sempre teria uma vida de segunda categoria. Eu acreditava nisso. Lembra-me de pensar, minha vida nunca poderá ser, talvez eu possa ficar bem, mas minha vida nunca poderá ser o que poderia ter sido se isso não acontecesse comigo. Mas você tem que perceber que às vezes, sabe, as coisas que Deus mais usa são aquelas coisas que acontecem com você, que são tão ruins e tão dolorosas e tão injustas, mas ajudam a tornar você a pessoa que você é. E eu vou lhe contar uma coisa, se não servem para mais nada, elas lhe dão muita compaixão por outras pessoas que estão sofrendo. Agora vamos ver por um minuto em Daniel, os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, mesmo que isso esteja no livro de Daniel, não se trata de Daniel, é sobre seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, sabe, os amigos que você tem são muito importantes. E para ser honesta, muitas vezes os amigos que você tem mostram muito sobre você e quem você é. E Daniel não era apenas um homem de excelência e integridade, mas ele tinha amigos que eram excelentes e tinham integridade. E estes eram homens que não se comprometiam. Sabe o que significa a palavra comprometer? Significa ir um pouco mais, apenas um pouquinho abaixo do que você sabe que está certo. Só um pouquinho. Nós não podemos nos comprometer em nossas vidas. Há muito comprometimento no mundo. Nós vivemos dias, um tempo em que nós precisamos ficar firmes por Jesus. Agora, veja, Daniel 3, verso 20. Na verdade, os versos 26 e 27, vamos ler o 27 primeiro.
E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se juntaram e então viram esses homens que haviam sido jogados na fornalha porque eles não se curvaram e adoraram ao rei. Eles comprovaram que o fogo não tinha poder sobre seus corpos, nem um só fio de cabelo estava chamuscado, nem seus mantos estavam queimados ou com qualquer estrago, e aqui está a minha parte favorita, e nem mesmo cheiro de fumaça havia neles. Nenhuma evidência. Eles estavam na fornalha e quando saíram não havia evidência. Agora vamos lá. Nenhuma evidência. É hora de deixar Deus tirar as evidências de sua vida. É hora de parar, de arrastar suas cinzas, entregue-as e obtenha beleza em vez de cinzas. Vamos lá. Veja, aqui está o que você tem que entender hoje. Você não pode manter as coisas antigas e ter as novas. Vamos, eu disse, você não pode manter as coisas antigas e pegar as novas. Você não pode manter uma atitude ruim e ter a vida boa que Jesus quer dar a você. Você não pode manter autopiedade e ser poderoso. E algumas pessoas, para ser honesta, as coisas que as machucam tornam-se sua identidade. Elas são como um emblema que elas usam e carregam o tempo todo. Olhe para mim, eu fui magoado. Olhe para mim, eu fui ferido. Sabe o que eu prefiro dizer? Olhe para mim, eu fui curada. Olhe para mim, eu fui curada. Olhe para mim, não há provas de que eu tenha passado por esse lixo que eu passei. Olha aqui o que Deus fez por mim, olha. Você não ama Jesus? Eu vou te dizer uma coisa, eu sou totalmente apaixonada por Jesus. E Ele é assim tão maravilhoso, quem não quereria ser um cristão? Eu não posso acreditar que alguém não queira ser um cristão. Meu Deus, é muito divertido. Bem, não estou me divertindo muito com isso. Talvez seja porque você ainda não sabe como ser um cristão do jeito certo. Amém? Jesus, eu vou te dizer, eu aposto que o diabo está apavorado com esta conferência aqui hoje. Eu aposto que ele dificilmente consegue suportar o que está acontecendo aqui hoje. Porque nós temos pessoas de todos os tipos de denominações que você poderia imaginar aqui. Quero dizer, Jesus, tudo bem. Nem mesmo cheiro de fumaça havia neles. O versículo 26 diz, e eu amo isso, Daniel 3, 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Então eles saíram do meio do fogo. Pensemos em outra situação. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, ele caminhou até aquele túmulo e disse, saia! Sabe, eu acho que Jesus está dizendo isso a muitas pessoas aqui hoje. E se eu pudesse gritar e continuar com isso, eu faria, mas eu não posso, porque eu tenho que poupar a minha voz hoje. É hora de você sair. É hora de você sair dessa bagunça e apenas sair desse poço. E sair dessa festa de lamentações. E sair desse passado. É hora de sair de onde você esteve estacionado durante toda a sua vida. É hora de fazer alguma coisa que seja incrível com a sua vida. Amém? Veja, quando você está vivendo menos do que o seu potencial, você não é feliz. E eu posso te dizer o que acontece. Pessoas infelizes tornam outras pessoas infelizes. Quero dizer, isso acontece. Se você me ouvir nesta manhã, sua família ficará tão feliz em te receber de volta. Quero dizer, eles vão pagar você para vir aqui no próximo ano. Quando Jesus disse a Lázaro para sair, então ele disse, tire essa mortalha de você. Eu acho que é a mesma coisa que me aconteceu. Por quantos anos eu fui cristã, mas eu ainda estava vestindo a mortalha daquele meu passado. É hora de sair, soltar tudo aquilo que já magoou você na vida, seja algo que foi feito com você ou algo que você fez. E a hora é agora.
Jesus Cristo, Ele vai restaurar você. Vamos, eu disse agora. Eu disse agora. Vamos, vejo você subindo até o topo. Eu disse agora. Agora mesmo. Não mais tarde, mas agora. Jesus Cristo irá restaurá-lo. Uma outra coisa que é muito prejudicial para as pessoas é como você se sente sobre você. E eu descobri isso muitos anos atrás e foi tão bom quando eu descobri que meu principal problema era que eu me sentia mal comigo mesma. Por eu ter sido abusada, eu me culpava. Tem que haver algo errado comigo? Porque quando alguém não gosta de nós, sempre tem que haver algo errado com a gente. Porque se uma mulher casada com um homem que a abandona, tem que haver algo errado com ela. Deve ter havido algo errado comigo, ou se um dos meus filhos acabou mal, deve ter havido algo errado comigo. Nós precisamos parar. Tem coisas que fazemos, mas não precisamos levar um monte de falsas culpas e falsas censuras em nós o tempo inteiro, deixando o diabo nos encher com um monte de lixo que nem sequer é realidade. Não foi minha culpa que meu pai tenha abusado de mim? Não foi minha culpa que o primeiro cara com quem eu me casei fosse um idiota de primeira classe? Eu não fiz da maneira que ele era. Eu não fiz o meu pai do jeito que ele era. Amém? Às vezes o que fazemos de errado nós não fazemos por mal, é por ignorância. Sabe, eu tenho certeza de que eu não fui uma mãe perfeita, mas na verdade quando eu olho para trás, pelo pouco que eu sabia, eu realmente saí muito bem, sabe? Quer dizer, uau, eu poderia ter feito algumas maluquices. Então eu quero contar-lhe outra pequena história bíblica que realmente ajudou-me e espero que ajude alguém aqui hoje. Você sabe, sob a antiga aliança, ou no Antigo Testamento, eles faziam alianças com pessoas e não é como fazemos hoje em dia, sabe? As pessoas lhe darem sua palavra hoje não significa muito, mas naquela época, cara, se você tivesse uma aliança com alguém, você a mantinha não somente por causa da pessoa, mas também por causa dos seus filhos e até mesmo netos depois desta pessoa. E então, Davi, que se tornou rei, Jonatas, que era filho de Saul, rei anterior, tinha um relacionamento de aliança. Isso significa que qualquer coisa que seja minha é sua e qualquer coisa que seja sua é minha. Tudo que precisar você terá, eu vou ajudá-lo com qualquer coisa. Precisamos de mais relacionamentos de aliança. Vocês não acham? E assim, Saul estava morto, Jonatas estava morto. E agora Davi está se lembrando desta aliança, ele ainda quer abençoar alguém da linhagem de sangue de Saul e Jonatas. Então Davi foi até o seu servo, eu estou em 2 Samuel 9, e eu estou lendo o versículo 1, e Davi disse, ainda há alguém da casa de Saul a quem eu poderia mostrar bondade por causa de Jonatas? Eu amo isso. Eu meio que vejo isso desse jeito. Deus olhando ao redor deste lugar esta manhã dizendo, existe alguém com quem eu possa mostrar bondade por causa de Jesus hoje? Veja, por causa de Jesus. Deus não é bom e gentil com a gente porque nós merecemos. O parente que Davi queria abençoar, ele nunca tinha feito nada. Ele nem estava no relacionamento da aliança. Davi só queria abençoar a ele por causa de Jonatas, e Deus quer abençoar você por causa de Jesus, e às vezes tudo que temos que fazer é aprender a receber. Pare de lutar contra ele. Então eles falaram sobre um menino chamado Mefibosete, e eles disseram, mas ele é aleijado dos 2 pés, e na verdade o que aconteceu foi que eles estavam fugindo de casa quando ouviram que Saul, quero dizer que Davi tinha se tornado rei, alguém mentiu sobre Davi e eles estavam fugindo de casa, e então caíram de uma escada com o menino, e ele ficou aleijado de ambos os pés. E assim ele passou a viver em um lugar chamado Lodebar, que significa sem pastagem. Portanto, aquele não era um bom lugar. E assim, ele foi formado sobre esse Mefibosete. Então Davi ordenou que ele fosse levado para o palácio, e quando trouxeram,
Versículo 6. Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul, veio a Davi e prostrou-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Agora eu pensei um pouco sobre isso e não sei se estou 100% certa, mas eu vou fazer de conta que eu estou. E eu sempre digo, a minha reunião eu posso fazer de conta que eu estou certa se eu quiser, então. E sabe, quando você olha para isso, você acha que ele se curvou em adoração, mas eu tenho quase certeza de que parte disso era medo. Eu acho que ele estava com medo. Veja, ele sabia de quem ele era neto e ele compreendia a aliança. Ele sabia que se estendia a ele. E se ele não tivesse medo, ele já teria batido na porta do palácio muito tempo antes, dizendo assim: eu vim pegar o que é meu. Amém? E não com um tipo qualquer de atitude reverente, mas quando nós oramos, isso é o que você está fazendo, você vai pegar o que é seu, não porque você ganhou ou mereceu, mas porque Jesus conquistou. Amém? É por isso que você não precisa implorar a Deus para fazer coisas por você, que Ele já quer fazer até mesmo antes de você querer recebê-las. Quem eu posso abençoar? Por causa de Jesus. E cara, eu tomei posse disso e eu digo: aqui estou eu. Derrama, Deus, eu pegarei tudo que você quiser dar a mim. Eu sei que eu não mereço, mas se você está procurando alguém para abençoar, yuhu! Aqui estou eu. E Davi disse assim: ei, eu acho que eu devo ter razão, porque Davi disse: não tenha medo. Versículo 7. Pois certamente o tratarei com bondade por amor a Jonatas, seu pai. Eu vou devolver a você toda a terra de Saul, o seu avô, e você vai comer para sempre na minha mesa. Agora veja o versículo 8. Isto mostra o problema. E Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Essa era a imagem que ele tinha de si mesmo. E talvez parte disso era porque ele era aleijado e coxo de ambos os pés, e parte disso porque ele vivia em Lodebar. Você sabe, às vezes suas circunstâncias podem mesmo afetá-lo e fazer você se sentir como se fosse muito menos do que realmente é. Eu sei que falo muito sobre isso, mas eu só quero que você consulte seu coração hoje e pergunte a si mesmo como você se sente sobre si mesmo. Porque veja, se você realmente não se ama de forma equilibrada, não estou falando de estar apaixonado por você mesmo, mas se você realmente não se ama de forma equilibrada, então vai perder tantas coisas que Deus tem para você, porque você sempre estará se encolhendo de medo com alguma coisa ou achando que você não merece o que Deus quer dar a você. Quanto mais você gosta de si mesmo, mais você vai gostar de outras pessoas. Amém? Quanto mais misericórdia você receber de Deus, mais misericórdia você terá para dar a outras pessoas. Quanto mais amor você receber de Deus, mais amor você terá para dar. Você não pode dar algo que você não tem em você. Amém? Você tem que ter para dar. Bem, muitos de nós fomos feridos na vida, mas a boa notícia é que Jesus quer restaurar você totalmente por completo. Ele veio para curar-nos de tudo que nós sofremos e Ele quer começar a fazê-lo agora mesmo. Então deixe de lado tudo o que tem amargado a sua vida. Saia daquele lugar onde você estacionou e vá fazer algo incrível com a sua vida e faça isso para a glória de Deus. Sabe, muitos de vocês já ouviram meu testemunho, eu acho, talvez alguns não, mas não vou voltar a falar sobre o abuso sexual que eu sofri do meu pai, que foi por um longo tempo, muitos anos. Não apenas algo ocasional, mas o tempo todo. Foi uma bagunça horrível. E então, eu estava bastante arrasada quando eu saí de casa. Eu gosto de contar porque acho que muitas pessoas fazem isso. Eu pensei que quando eu saísse de casa, o problema acabaria. Eu pensei que eu tinha deixado o problema, mas o que aconteceu foi que eu levei comigo na minha alma. Então agora eu já não sofria mais o abuso, mas eu ainda tinha a bagunça aqui dentro de mim.
Eu parecia bem do lado de fora, mas estava perturbada por dentro. E há tantas pessoas mesmo na igreja da mesma forma, porque muitas pessoas se voltam para Deus porque elas estão sofrendo. E depois nós nos ajuntamos em nossas igrejas e nos ferimos e, sabe, nós precisamos aprender a deixar as pessoas se curarem, deixar as pessoas serem honestas e deixar as pessoas falarem sem julgá-las e não contar seus segredos, sermos capazes de ouvir o que alguém diz e não sair falando disso em todos os lugares. Amém? Precisamos ser confiáveis para as pessoas. Mas então saí de casa, me casei com o primeiro cara que mostrou algum interesse em mim, porque eu tinha medo de que nunca ninguém me quisesse. Esta é a parte da história que por algum motivo eu nunca contei. Não é que eu me importe de contar qualquer coisa, como você sabe. Eu, na verdade, conto as minhas, conto as suas, e sabe? Eu só... Eu digo ao Dave, se eu não fosse casada com ele, eu não poderia pregar, eu conto as coisas dele o tempo todo. Então, eu casei com esse primeiro cara que apareceu, e então, ele disse que me amava, nenhum de nós sabia o que era o amor. Provavelmente ele tinha mais problemas do que eu, se isto é possível, e, sabe, pessoas com problemas, muitas vezes se casam com outras pessoas que estão desordenadas também. E então, ele era vendedor de carros e... Naquela época eu não sei se ainda fazem isso ou não, mas se alguém comprasse um carro e se houvesse uma outra pessoa em outro estado que queria um carro, então eles pagavam alguém para dirigir até lá, levando até onde estava a pessoa. Eu não sei se agora eles só levam de caminhão, mas ele ia dirigir um carro para Albuquerque, Novo México, e ele ia... Ei! E então... Nós íamos morar lá e ele iria trabalhar como vendedor de carros lá. Então, nós dirigimos este carro para Albuquerque. Depois de 30 dias, ele nunca mais voltou para casa. Na verdade, nós estávamos vivendo em hotel. Ele não voltou, apenas me deixou lá. Aos 18 anos, abandonado em Albuquerque, sem nenhum dinheiro. O que eu vou fazer agora? Eu não queria ligar para o meu pai e pedir ajuda porque eu sabia o que significava, até que um amigo então me enviou para comprar uma passagem de $75 e eu tive que deixar para trás a maior parte do que eu tinha, que não era muito, e voltei para casa. Bem, eu era burra e assim toda vez que ele voltava me dizia que estava arrependido, eu aceitava ele de volta. Vamos, nós temos outras mulheres burras aqui hoje? Toda vez. Vamos? Quero dizer, eu não consigo nem dizer quantas vezes eu fiz isso. Ele voltava, oh, eu amo você, eu senti tanto a sua falta, eu estava tão errado. E sabe, eu estava em um bar outro dia à noite, eu ouvi tocar essa música e me lembrei de você, eu percebi o quanto eu senti a sua falta, o quanto você é importante. E então, sabe, porque eu estava tão desesperada por alguém que me amasse. Vamos lá, pessoas desesperadas fazem coisas tolas. E eu o aceitava de volta novamente. Bem... Então, a próxima viagem que fizemos foi para a Califórnia, Oakland, Califórnia. Alguém aqui é de Oakland? Ok. Bem, então, nós moramos com um vendedor de carros, amigo dele, durante cerca de 2 semanas. E quando dei por mim, ele tinha sumido novamente. Apenas sumiu de novo. Agora eu estou em Oakland, Califórnia. Agora estou com 18 anos, alguns meses. E então, eu consegui um emprego morando em um apartamento de apenas um quarto, uma espécie de pensão. E eu ia para o trabalho e voltava, ia para o trabalho e voltava. E finalmente consegui outra passagem de ônibus, voltei para casa e deixei todas as coisas lá. E quando eu quero dizer voltei para casa, toda vez que eu voltava eu tinha que morar com alguém que eu conhecia. Bem, então finalmente, no final de um período de 5 anos, eu não posso chamar de casamento, porque nem de longe se parecia com mas no final dos 5 anos em que estávamos casados, eu fiquei grávida. Eu tive meu filho, Dave, o qual está sentado aqui hoje com minha linda neta e sua adorável esposa e meus lindos netos correndo por aí em algum lugar. E então, eu dei a ele o nome de Dave, que não era o nome daquele cara, mas era o nome do cara que Deus tinha reservado para mim. Vamos lá, Deus tem alguém para você, não atrapalhe tudo. Você não precisa pegar um desvio. E então, enquanto eu estava grávida, eu quero que você entenda isso, enquanto eu estava grávida, ele me deixou e foi morar com uma outra mulher
a 2 quarteirões da rua onde nós morávamos. E todas as manhãs, quando eu ia trabalhar, eu via o seu carro estacionado na frente daquela casa. E ele dizia a todos que o bebê não era dele. Então, quando eu cheguei ao final da gravidez com aquele barrigão, já com 9 meses, eu tive que sair do trabalho porque eles já não me queriam lá, então eu não tinha para onde ir. O lar não era uma opção para mim. Não tinha para onde ir. Então, minha cabeleireira me abrigou e me deixou morar com ela e sua mãe até eu ter o bebê. E claro, quando eu estava no hospital e tive o bebê, ele voltou novamente. Oh, eu amo você, sinto muito, fui tão burro. E claro, você sabe, a burra que era eu, o aceitei novamente. Às vezes eu não consigo acreditar em como eu era burra, mas eu era. E então, assim, quando nós saímos do hospital com o bebê, não tínhamos onde morar. Então, ele procurou por uma mulher, que era uma mulher cristã, que era casada com um dos seus irmãos. E seu nome era Carol, ela era uma mulher muito amável. E ela nos abrigou e moramos com ela por algumas semanas. E quando dei por mim, ele estava com outra mulher novamente. Então, Então, o ponto é, você pode imaginar. Agora, aqui estou eu agora. Você pode imaginar. Você poderia imaginar, olhando para mim, existe alguma evidência de que eu algum dia tive esse tipo de vida? Existe alguma evidência? Não, nenhuma. Quer saber, eu me levantei, eu ergui a minha cabeça e continuei com a vida. Veja, se você está pensando que você sempre estará manchada e você sempre vai, sabe, ter uma marca que você não é nada, lembra-me de quando eu acreditava que porque eu tinha sido abusada que eu sempre teria uma vida de segunda categoria. Eu acreditava nisso. Lembra-me de pensar, minha vida nunca poderá ser, talvez eu possa ficar bem, mas minha vida nunca poderá ser o que poderia ter sido se isso não acontecesse comigo. Mas você tem que perceber que às vezes, sabe, as coisas que Deus mais usa são aquelas coisas que acontecem com você, que são tão ruins e tão dolorosas e tão injustas, mas ajudam a tornar você a pessoa que você é. E eu vou lhe contar uma coisa, se não servem para mais nada, elas lhe dão muita compaixão por outras pessoas que estão sofrendo. Agora vamos ver por um minuto. Em Daniel, os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, mesmo que isso esteja no livro de Daniel, não se trata de Daniel, é sobre seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, sabe, os amigos que você tem são muito importantes. E para ser honesta, muitas vezes os amigos que você tem mostram muito sobre você e quem você é. E Daniel não era apenas um homem de excelência e integridade, mas ele tinha amigos que eram excelentes e tinham integridade. E estes eram homens que não se comprometiam. Sabe o que significa a palavra comprometer? Significa ir um pouco mais, apenas um pouquinho abaixo do que você sabe que está certo. Só um pouquinho. Nós não podemos nos comprometer em nossas vidas. Há muito comprometimento no mundo. Nós vivemos dias, um tempo em que nós precisamos ficar firmes por Jesus. Agora, veja, Daniel 3, verso 20. Na verdade, os versos 26 e 27, vamos ler o 27 primeiro. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se juntaram e então viram esses homens que haviam sido jogados na fornalha porque eles não se curvaram e adoraram ao rei. Eles comprovaram que o fogo não tinha poder sobre seus corpos, nem um só fio de cabelo estava chamuscado, nem seus mantos estavam queimados ou com qualquer estrago, e aqui está a minha parte favorita, e nem mesmo cheiro de fumaça havia neles. Nenhuma evidência. Eles estavam na fornalha e quando saíram não havia evidência. Agora vamos lá. Nenhuma evidência.
É hora de deixar Deus tirar as evidências de sua vida. É hora de parar de arrastar suas cinzas, entregue-as e obtenha beleza em vez de cinzas. Vamos lá, veja, aqui está o que você tem que entender hoje. Você não pode manter as coisas antigas e ter as novas. Vamos, eu disse, você não pode manter as coisas antigas e pegar as novas. Você não pode manter uma atitude ruim e ter a vida boa que Jesus quer dar a você. Você não pode manter autopiedade e ser poderoso. E algumas pessoas, para ser honesta, as coisas que as machucam tornam-se sua identidade. Elas são como um emblema que elas usam e carregam o tempo todo. Olhe para mim, eu fui magoado. Olhe para mim, eu fui ferido. Sabe o que eu prefiro dizer? Olhe para mim, eu fui curada. Olhe para mim, eu fui curada. Olhe para mim, não há provas de que eu tenha passado por esse lixo que eu passei. Olha aqui o que Deus fez por mim, olha. Você não ama Jesus? Eu vou te dizer uma coisa, eu sou totalmente apaixonada por Jesus. Ele é assim tão maravilhoso, quem não quereria ser um cristão? Eu não posso acreditar que alguém não queira ser um cristão. Meu Deus, é muito divertido. Bem, não estou me divertindo muito com isso. Talvez seja porque você ainda não sabe como ser um cristão do jeito certo. Amém? Jesus, eu vou te dizer, eu aposto que o diabo está apavorado com esta conferência aqui hoje. Eu aposto que ele dificilmente consegue suportar o que está acontecendo aqui hoje. Porque nós temos pessoas de todos os tipos de denominações que você poderia imaginar aqui. Quero dizer, Jesus, tudo bem. Nem mesmo o cheiro de fumaça havia neles. O versículo 26 diz, e eu amo isso, Daniel 3, 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Então eles saíram do meio do fogo. Pensemos em outra situação. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, ele caminhou até aquele túmulo e disse, saia! Sabe, eu acho que Jesus está dizendo isso a muitas pessoas aqui hoje. E se eu pudesse gritar e continuar com isso, eu faria, mas eu não posso, porque eu tenho que poupar a minha voz hoje. É hora de você sair. É hora de você sair dessa bagunça e apenas sair desse poço. E sair dessa festa de lamentações. E sair desse passado. É hora de sair de onde você esteve estacionado durante toda a sua vida. É hora de fazer alguma coisa que seja incrível com a sua vida. Amém? Veja, quando você está vivendo menos do que o seu potencial, você não é feliz. E eu posso te dizer o que acontece. Pessoas infelizes tornam outras pessoas infelizes. Quero dizer, isso acontece. Se você me ouvir nesta manhã, sua família ficará tão feliz em te receber de volta. Quero dizer, eles vão pagar você para vir aqui no próximo ano. Quando Jesus disse a Lázaro para sair, então ele disse, tire essa mortalha de você. Eu acho que é a mesma coisa que me aconteceu. Por quantos anos eu fui cristã, mas eu ainda estava vestindo a mortalha daquele meu passado. É hora de sair, soltar tudo aquilo que já magoou você na vida, seja algo que foi feito com você ou algo que você fez. E a hora é agora. Jesus Cristo, Ele vai restaurar você. Vamos, eu disse agora. Eu disse agora. Vamos, veja você subindo até o topo. Eu disse agora. Agora mesmo. Não mais tarde, mas agora. Jesus Cristo irá restaurá-lo. Uma outra coisa que é muito prejudicial para as pessoas é como você se sente sobre você. E eu
descobri isso muitos anos atrás e foi tão bom quando eu descobri que meu principal problema era que eu me sentia mal comigo mesma. Por eu ter sido abusada, eu me culpava. Tem que haver algo errado comigo? Porque quando alguém não gosta de nós, sempre tem que haver algo errado com a gente. Porque se uma mulher casada com um homem que a abandona, tem que haver algo errado com ela. Deve ter havido algo errado comigo, ou se um dos meus filhos acabou mal, deve ter havido algo errado comigo. Nós precisamos parar. Tem coisas que fazemos, mas não precisamos levar um monte de falsas culpas e falsas censuras em nós o tempo inteiro, deixando o diabo nos encher com um monte de lixo que nem sequer é realidade. Não foi minha culpa que meu pai tenha abusado de mim? Não foi minha culpa que o primeiro cara com quem eu me casei fosse um idiota de primeira classe? Eu não fiz da maneira que ele era. Eu não fiz o meu pai do jeito que ele era. Amém? Às vezes o que fazemos de errado nós não fazemos por mal, é por ignorância. Sabe, eu tenho certeza de que eu não fui uma mãe perfeita, mas na verdade quando eu olho para trás, pelo pouco que eu sabia, eu realmente saí muito bem, sabe? Quer dizer, uau, eu poderia ter feito algumas maluquices. Então eu quero contar-lhe outra pequena história bíblica que realmente ajudou-me e espero que ajude alguém aqui hoje. Você sabe, sob a antiga aliança, ou no Antigo Testamento, eles faziam alianças com pessoas e não é como fazemos hoje em dia, sabe? As pessoas lhe darem sua palavra hoje não significa muito, mas naquela época, cara, se você tivesse uma aliança com alguém, você a mantinha não somente por causa da pessoa, mas também por causa dos seus filhos e até mesmo netos depois desta pessoa. E então, Davi, que se tornou rei, Jonatas, que era filho de Saul, rei anterior, tinha um relacionamento de aliança. Isso significa que qualquer coisa que seja minha é sua e qualquer coisa que seja sua é minha. Tudo que precisar você terá, eu vou ajudá-lo com qualquer coisa. Precisamos de mais relacionamentos de aliança. Vocês não acham? E assim, Saul estava morto, Jonatas estava morto. E agora Davi está se lembrando desta aliança, ele ainda quer abençoar alguém da linhagem de sangue de Saul e Jonatas. Então Davi foi até o seu servo, eu estou em 2 Samuel 9, e eu estou lendo o versículo 1, e Davi disse, ainda há alguém da casa de Saul a quem eu poderia mostrar bondade por causa de Jonatas? Eu amo isso. Eu meio que vejo isso desse jeito. Deus olhando ao redor deste lugar esta manhã dizendo, existe alguém com quem eu possa mostrar bondade por causa de Jesus hoje? Veja, por causa de Jesus. Deus não é bom e gentil com a gente porque nós merecemos. O parente que Davi queria abençoar, ele nunca tinha feito nada. Ele nem estava no relacionamento da aliança. Davi só queria abençoar a ele por causa de Jonatas, e Deus quer abençoar você por causa de Jesus, e às vezes tudo que temos que fazer é aprender a receber. Pare de lutar contra ele. Então eles falaram sobre um menino chamado Mefibosete, e eles disseram, mas ele é aleijado dos 2 pés, e na verdade o que aconteceu foi que eles estavam fugindo de casa quando ouviram que Saul, quero dizer que Davi tinha se tornado rei, alguém mentiu sobre Davi e eles estavam fugindo de casa e então caíram de uma escada com o menino e ele ficou aleijado de ambos os pés. E assim ele passou a viver em um lugar chamado Lodebar, que significa sem pastagem. Portanto, aquele não era um bom lugar. E assim, ele foi formado sobre esse Mefibosete. Então Davi ordenou que ele fosse levado para o palácio e quando trouxeram, versículo 6, Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul, veio a Davi e prostrou-se com o rosto em terra. E Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, eis aqui o teu servo. Agora eu pensei um pouco sobre isso e não sei se estou 100% certa, mas eu vou fazer de conta que eu estou. E eu sempre digo, a minha reunião eu posso fazer de conta que eu estou certa se eu quiser, então. E sabe, quando você olha para isso, você acha que ele se curvou em adoração, mas eu tenho quase certeza de que parte disso era medo. Eu acho que ele estava com medo. Veja, ele sabia de quem ele era neto
E ele compreendia a aliança. Ele sabia que se estendia a ele. E se ele não tivesse medo, ele já teria batido na porta do palácio muito tempo antes, dizendo assim: eu vim pegar o que é meu. Amém? E não com um tipo qualquer de atitude reverente, mas quando nós oramos, isso é o que você está fazendo, você vai pegar o que é seu, não porque você ganhou ou mereceu, mas porque Jesus conquistou. Amém? É por isso que você não precisa implorar a Deus para fazer coisas por você, que Ele já quer fazer até mesmo antes de você querer recebê-las. Quem eu posso abençoar? Por causa de Jesus. E cara, eu tomei posse disso e eu digo: aqui estou eu. Derrama, Deus, eu pegarei tudo que você quiser dar a mim. Eu sei que eu não mereço, mas se você está procurando alguém para abençoar, uhul! Aqui estou eu. E Davi disse assim: ei, eu acho que eu devo ter razão, porque Davi disse: não tenha medo. Versículo 7, pois certamente eu tratarei com bondade por amor a Jonatas, seu pai. Eu vou devolver a você toda a terra de Saul, o seu avô, e você vai comer para sempre na minha mesa. Agora veja o versículo 8. Isto mostra o problema. E Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Essa era a imagem que ele tinha de si mesmo. E talvez parte disso era porque ele era aleijado e coxo de ambos os pés, e parte disso porque ele vivia em Lodebar. Você sabe, às vezes suas circunstâncias podem mesmo afetá-lo e fazer você se sentir como se fosse muito menos do que realmente é. Eu sei que falo muito sobre isso, mas eu só quero que você consulte seu coração hoje e pergunte a si mesmo como você se sente sobre si mesmo. Porque veja, se você realmente não se ama de forma equilibrada, não estou falando de estar apaixonado por você mesmo, mas se você realmente não se ama de forma equilibrada, então vai perder tantas coisas que Deus tem para você, porque você sempre estará se encolhendo de medo com alguma coisa ou achando que você não merece o que Deus quer dar a você. Quanto mais você gosta de si mesmo, mais você vai gostar de outras pessoas. Amém? Quanto mais misericórdia você receber de Deus, mais misericórdia você terá para dar a outras pessoas. Quanto mais amor você receber de Deus, mais amor você terá para dar. Você não pode dar algo que você não tem em você. Amém? Você tem que ter para dar. Bem, muitos de nós fomos feridos na vida, mas a boa notícia é que Jesus quer restaurar você totalmente por completo. Ele veio para curar-nos de tudo que nós sofremos e Ele quer começar a fazê-lo agora mesmo. Então deixe de lado tudo o que tem amargado a sua vida. Saia daquele lugar onde você estacionou e vá fazer algo incrível com a sua vida e faça isso para a glória de Deus.
veja, se você realmente não se ama de forma equilibrada, não estou falando de estar apaixonado por você mesmo, mas se você realmente não se ama de forma equilibrada, então vai perder tantas coisas que Deus tem para você, porque você sempre estará se encolhendo de medo com alguma coisa ou achando que você não merece o que Deus quer dar a você. Quanto mais você gosta de si mesmo, mais você vai gostar de outras pessoas. Amém? Quanto mais misericórdia você receber de Deus, mais misericórdia você terá para dar a outras pessoas. Quanto mais amor você receber de Deus, mais amor você terá para dar. Você não pode dar algo que você não tem em você. Amém? Você tem que ter para dar. Bem, muitos de nós fomos feridos na vida, mas a boa notícia é que Jesus quer restaurar você totalmente por completo. Ele veio para curar-nos de tudo que nós sofremos e Ele quer começar a fazê-lo agora mesmo. Então deixe de lado tudo o que tem amargado a sua vida, saia daquele lugar onde você estacionou e vá fazer algo incrível com a sua vida e faça isso para a glória de Deus.